Graça e paz, meu amado, minha amada do Senhor. Mais uma vez é um privilégio a gente estar se reunindo novamente através desse vídeo para nós ministrarmos em Atos dos Apóstolos. Nós já fizemos a primeira parte do livro, capítulo 1, foi bem introdutório, e agora nós vamos trabalhar no capítulo 2, que é a parte do Pentecostes. Então pegue sua Bíblia, nós vamos trabalhar hoje primeiramente do verso 1 ao verso 13, e que Deus possa te iluminar, nos iluminar, para que a gente possa ter um aprendizado e que esse aprendizado possa nos fortalecer para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura, porque nós vamos fazer um detalhamento nos versículos. Aí essa leitura vai ser somente uma leitura única, tá? Então fique com a sua Bíblia aberta e nos acompanhe. A palavra de Deus diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, portanto cada um os ouviam falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então eu queria citar aqui uma nota de John Stott, que ele fala sobre nessa passagem, que é muito interessante, que ele diz assim: sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, impossível até. Não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem um caráter semelhante a Cristo sem o seu fruto, nem testemunho efetivo sem o seu poder. Assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. John Stott fala dessa forma e eu acho muito interessante e conveniente colocar aqui. Lucas sabia muito bem disso. Tanto é que nos seus livros, no seu evangelho, ele inicia os seus 12 volumes, ele demonstra nesses seus escritos uma indispensabilidade da capacitação do Espírito Santo na sua igreja. Ele dá uma ênfase a essa capacitação através do Espírito Santo. Então, assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus quando João o batizou, guiado pelo Espírito Santo, ele diz assim: quando João Batista batizou Jesus para que iniciasse o seu ministério, ele está dando ênfase a essa capacitação do Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação. Aí ele destaca assim em seus livros: cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, no poder do Espírito e ungido pelo Espírito. Você pode acompanhar isso lá em Lucas 3, 21 ao 22, do capítulo 4, do 1, o verso 14 e o verso 18. E que o Espírito Santo viria sobre os discípulos de Jesus
para equipá-los para uma missão mundial. Então ele faz essa referência dando ênfase a toda a sua aplicação. Ele chama a atenção do seu leitor para essa ênfase, essa capacitação que o Espírito Santo dá à sua igreja inicial. O verso 1, nós vimos que o tempo ele é indicado com precisão. Então, quando ele diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, essa festa ela tinha dois significados, um agrícola e outro histórico. Originalmente, ela era a segunda das 3 festas anuais dos judeus, para comemorar a ceifa, e era chamada Festa da Colheita, pois nela se comemorava o fim da colheita dos cereais, ou Festa das Semanas, ou Pentecostes, porque acontecia 7 semanas, ou 50 dias após a Páscoa, dia em que se iniciava a colheita dos cereais. No verso 2 ao 14, me acompanhe na sua Bíblia, que você vai entender, para a gente formatar o desejo da mensagem da Palavra de Deus, para que a gente tenha um aprendizado mais profundo e busque pesquisar mais sobre isso. Do verso 2 ao 4, ele diz assim, que o som ele não era vento, mas soava como um vento. A visão não era fogo, mas lembrava o fogo, e se falava em línguas que não eram as comuns, mas outras. De alguma maneira, novamente, 3 de seus sentidos superiores foram afetados. Ouviram um som como de um vento, viram uma aparição como de um fogo e falaram em outras línguas, mas o que eles experimentaram foi mais do que sensorial, foi significativo. Então, por que essa significância? Aí nós vamos lá para o verso 5 até o 7, que diz assim, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. A cidade estava cheia de gente, de todas as nações, dentro do contexto da época, debaixo do céu. Quando, pois, verso 6, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão se achegou àquilo, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na própria língua materna. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vedes, não são porventura galileus, esses que aí estão falando? Eles se perguntam entre si, esses homens não são galileus? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua, nossa língua mãe, nossa língua materna? Então Lucas enfatiza essa natureza internacional da multidão que se reuniu. Todos eram judeus, homens piedosos, que estavam habitando em Jerusalém, conforme o verso 5 diz. Mas eles não tinham nascido naquela cidade, vinham da dispersão de todas as nações debaixo do céu. Talvez aqueles que foram dispersos, que foram tomados no século VIII até o século VI, que foram tirados de suas terras, são descendentes desses judeus. No verso 7 há um destaque quando ele diz assim, porventura não são galileus esses que estão falando, né? É uma desconsideração com essa classe. Os galileus eles eram conhecidos por seres incultos. O que é isso? Analfabetos, ignorantes, eram iletrados, né? Então, assim, eles também tinham a dificuldade em pronunciar sons guturais e o costume de engolir sílabas quando falavam. Assim, eles eram mal vistos pelo povo de Jerusalém por serem provincianos. O que quer dizer isso? Antiquados, retrógrados, atrasados. Não nos surpreende, portanto, que a multidão reagisse com perplexidade. Vejam bem que quem Deus usa
para ser glorificado. As pessoas que Deus usa, muitas pessoas acham que tem que estudar muito, fazer muitos cursos teológicos, doutor em divindade, doutor da Bíblia, doutor disso. Mas vejam bem quem Deus usa num determinado momento do seu querer, da sua vontade, do nascimento de uma igreja forte e fortificada no poder do Espírito Santo. Então, alguns ali estavam ouvindo em suas próprias línguas. Nós citamos, na leitura foi feito vários povos, várias localizações do norte e sul, daquela época. Então, assim, alguns ouviam na sua própria língua. É como o grego está ouvindo aqui, entendendo o que o outro está falando. O outro fala em japonês, o outro fala em árabe, o outro fala em francês, o outro fala em italiano, o outro fala em português. E todos estavam ali reunidos de várias regiões e estavam assim, atônitos, entendendo? Eles estão falando na minha língua as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. E aqueles que não entendiam estavam zombando. Eles não estavam bêbados. Além disso, durante as festas, os judeus jejuavam até o encerramento dos cultos matinais. Então, nós precisamos acrescentar também que a experiência da plenitude do Espírito não parecia algo causado por intoxicação, pois não perderam suas funções físicas e mentais. Isso é muito importante destacar, né? Eles não perderam suas funções físicas e mentais. Pelo contrário, o fruto do Espírito é o domínio próprio e não um descontrole. Não um descontrole. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Em sua própria língua. Cada região dali estava entendendo o que ele estava falando. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? Quando, porém, Lucas escreve sua própria narração, a descritiva, ele coloca o assunto acima de qualquer dúvida. Eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Que coisa interessante, né? Passaram a falar em suas próprias línguas, segundo o Espírito lhes concedia. É a ação do poder de Deus. A profecia de Deus estava se cumprindo. O Evangelho do Senhor precisava ser expandido. E sobre a unção, sobre a direção do Espírito de Deus. Eu quero destacar por final aqui que em Babel, na Torre de Babel, as línguas humanas foram confundidas e as nações espalhadas. Em Jerusalém, a barreira linguística ela foi vencida de forma sobrenatural, como um sinal de que as nações agora seriam reunidas em Cristo como um prenúncio do grande dia em que o povo remido será recolhido de todas as nações, tribos, povos e línguas. Além disso, em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto que em Jerusalém o céu humildemente desceu à terra para formar e capacitar a sua igreja. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe. Leia, releia o livro de Atos dos Apóstolos e nós nos encontraremos na próxima aula, que nós vamos estudar a partir do verso 14, o discurso de São Pedro. Que Deus te abençoe e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.